é natural a gente começar pela Medea, né? A gente já está falando tanto dela aqui. Eu estava perguntando para a Angelina, Daniela, ela leu na edição da editora 34, acredito que você também tenha lido, né? Você falou que a sua tem pós-fácil. Que a minha não tem pós-fácil, tem só prefácio. Se ela, no começo de cada parte, né, de cada estásimo, de cada episódio e cena, tinha um pequeno resumo do que viria a seguir. Como naquelas obras medievais, lá, ou do Don Quixote, que tem um pequeno resumo do que vai vir naquele capítulo. Mas ela disse que não, então eu acredito que seja algo da edição e não do texto original em grego. Até porque, mas assim, o que eu achei estranho é que nas edições da Zahar nunca tinha visto isso. Então, por que será que eles fizeram essa intervenção só em Medea e não em outros textos? Eu fiquei na dúvida em relação a isso. Mas, então, assim, acho que é a primeira peça que eu, pelo menos, leio do Eurípides, e eu já fiquei muito empolgado, na verdade, para ler o Eurípides. Eu não sei como que foram os comentadores aí dessa edição da 34, mas pelo menos esse prefácio que tem aqui, essa apresentação da Adriane e da Silva Duarte na edição da Zahar, é muito empolgante em relação à originalidade do Eurípides. Primeiro, por ter uma obra mais vasta que ficou legada à posteridade, ficou preservada. São muito mais peças do que de Sófocles e Ésquilo. E, assim, é impressionante, só pelos títulos da peça, a apresentadora destaca isso, como ele se dedica aos temas femininos, né? Quase todas as peças são nomes de mulheres ou referências a sujeitos femininos. Então, assim, e a julgar pelo que tem aqui para mim de feminismo muito progressista, já em Medea, nossa, eu estou super curioso para descobrir o que tem nas outras peças, né? Então, a Medea, não sei, não precisa fazer um resumo, né? Todos nós lemos. Eu acho que deixa para o vídeo, né? Impressões iniciais. O que vocês acharam desse texto? Se vocês perceberam alguma diferença em relação aos outros textos gregos, né, de tragédia grega que vocês leram? Como que foi essa experiência? Podem qualquer uma de vocês começar a falar. Então, o que eu posso dizer? Eu não li muito, na verdade, eu aqui para as pessoas próximas estava comentando que é um desafio ler essas peças para mim, porque eu sempre tenho muita resistência, assim, o que tem? Eu quero fazer tudo muito certinho, e a ideia, assim, de querer saber todas as palavras, compreender tudo na integralidade, sempre foi um óbice. E, claro, a escrita é diferente. Essa vez eu peguei, até pela falta de tempo e tudo, eu fui lendo. E foi muito prazerosa essa leitura. Eu só tinha lido aquela do... Esqueci o nome, eu li uma peça. Mas... o Édipo? Não, é aquela do que quer fazer o enterro do irmão. Antígona. Antígona, essa aí. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito qualificada para dizer em comparações, mas eu gostei dessa peça. E eu acho que você fez o certo, você leu e sem ter muita reverência ao texto. Eu acho que o que bloqueia a leitura desses textos antigos ou de alguns clássicos mais modernos é um excesso de reverência, um excesso de cuidados que, na verdade, mais sufocam a experiência do que ajudam. Então, agora você acabou tendo que ler de uma vez e foi muito mais fluido, né? E é bem essa palavra, sufocar. A gente não consegue ter uma fluidez na leitura e tal. E valeu, foi uma boa experiência. Essa foi a minha segunda experiência com o autor, né? Eu já tinha lido As Bacantes também. Eu gostei mais da Medea do que das Bacantes, apesar de As Bacantes ser um texto muito bom, muito legal. E aqui nesse pós-fácil, o Trajano Vieira fala muito das Bacantes, ele fala que são as duas peças mais importantes do Eurípides. E eu achei muito engraçado na hora que você colocou lá no Instagram, o Eurípides seria um feminista, porque eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo, né? Que ele era muito assim, para frente. E o Trajano Vieira fala muito sobre essa questão de como ele coloca a mulher ali
com um papel diferente do que era oferecido para elas naquela época, né? Que a Medea, ela toma a frente, ela faz o que tem que fazer, ela assim, né? O marido dela parece um idiota ali que precisa da ajuda dela para tudo, porque ele não consegue se articular, ele não consegue se movimentar, nem criar estratégias para conseguir as coisas, e ela faz tudo isso para ele, ajuda ele, tudo. E depois ela mesma organiza a sua vingança, ela consegue enganar todas as pessoas para conseguir colocar aquilo em prática. Então, a minha opinião, que depois foi corroborada aqui pelo Trajano Vieira, é de que a Medea era muito inteligente, né? Que ela foi colocada como um ser bastante inteligente e capaz de fazer todas as coisas que os homens são capazes de fazer numa época em que a mulher só cuidava da casa, cuidava dos filhos, só procriava, nada mais que isso. Então é bastante inovador, né? E eu gostei muito, também fiquei com vontade de ler mais peças dele. Eu também não li muita coisa dos gregos, né? Eu, assim, é a primeira vez que eu leio uma peça grega. Então, a Medea foi a primeira, eu achei muito legal. Eu não sou de ler peças, né? Eu acho que acostumada com Shakespeare, com entra personagem, sai personagem, e isso não acontece, então só para mim já me ganhou. E eu achei ela muito feminista. Nossa, o discurso que ela faz é maravilhoso, ela acaba com o cara. Gostei muito. E assim, tudo bem, Denise? Tudo bem. Tudo jóia. Então, e é surpreendente, né? Porque a gente veio de uma experiência no mês passado em que lemos uma peça do século XVII que, para mim, foi extremamente datada. E agora a gente lê uma peça do século V a.C. que poderia ser vanguardista hoje. Hoje seria vanguardista. Então, é impressionante. E, Denise, a gente está aqui dando as nossas impressões iniciais, né? As meninas, a Daniela, a Angelina, a Val estão falando do que acharam da peça e principalmente se elas sentiram alguma diferença em relação a outras peças gregas que porventura tenham lido. Eu queria saber de você, essas impressões iniciais. Não me recordo se você já leu as outras peças gregas e se sim, se percebeu alguma diferença. Não, na verdade, boa tarde para todo mundo, gente. Eu não consegui ler a peça, eu tô até com o livro aqui, mas eu não consegui ler porque está sendo muito difícil para mim, por questão de trabalho, né? E também eu não passo muito bem com esse calor, então eu acabo ficando, quer dizer que eu entrei um pouco atrasada, gente, porque eu tive que deitar um pouco. Eu não passo muito bem. Então, na verdade, eu não li a peça, eu li só os contos, tá? Mas tranquilo que eu vou ler depois. Né? Não, mas leia, viu? Leia, porque essa vale a pena demais. Foi sucesso. Acho que assim, todo mundo que leu aqui gostou da experiência. É uma peça que eu sempre quis ler, na verdade. Sempre teve no meu radar, assim. Com certeza eu vou ler. Diga, Dani. Olha, aqui, o pouco que eu consegui ler do Trajano Vieira, aqui ele fala de um ponto que eu esqueci de mencionar antes, mas que é muito importante, que as meninas referiram, que é o diálogo, a riqueza dos diálogos. E isso que tu disse, Lucas, a questão de serem diálogos que podem ocorrer hoje. A gente não diz que tais diálogos, eu tenho mania de sublinhar, é de 400 antes de Cristo, né? E aqui ele também, o Trajano Vieira também ressalta, que eu achei bem legal, que a Medea mata os filhos para se vingar do marido, porque para ela, depois de tudo que ela fez, de ter abandonado a sua terra, de ter ajudado ele a passar pelos desafios e conquistar, agora eu não sei o que é aquilo que ele conquistou, e tudo, ele traiu ela, ele não a respeitou. E corrobora essa questão dos valores femininos, que é algo inédito, né? É inédito. E ela tinha um papel muito poderoso. Ela se reconhecia que ela era uma pessoa capaz, inteligente, e que ela tinha como lidar com os fármacos, e, portanto, fazer os seus feitiços.
Então, e o papel dela decisivo na conquista do velo de ouro, isso é que eu não sei o que é esse velo ou velo de ouro. Pelo que eu entendi, né, o velo ou o velocino de ouro é como se fosse a pele de uma ovelha que é de ouro. A pele tirar tosquiada de ouro. Nessa Então, edição aqui, ele explica no rodapé o que é o velo. Então, é bem interessante. Ela é mais completa do que a Pocket. A Pocket não traz essas notas. Tem muitas notas. Mas é assim, é isso mesmo, uma ovelha que tirou a pele, uma ovelha dos deuses lá, que é dourada. Eu não sei se ela tem poderes, não vou me lembrar agora. É isso, eu vi na aula do professor Rodrigo, ele explica direitinho o que é, aí eu entendi também, porque só pela leitura eu não ia entender tudo, não entendo tudo de mitos gregos, né? Sim. Mas tem poder, então, Angelina? Porque as fontes que eu li não falavam em poder dela. O professor Rodrigo estava explicando que ele explicou toda a trajetória da Medeia, que ela saiu, né? Ela foi expulsa do lugar onde ela vivia, justamente por essas questões machistas, tudo, né? E aí ela saiu de lá e ela conheceu o Jazão. Ele estava ali também, sem eira nem beira, e eles se conheceram. E ele estava em luta com esse... Com tio, né? Hã? Com o tio dele, né? Com o tio dele, por causa desse velo de ouro. Então, ela foi lá, criou uma estratégia para ele conseguir pegar esse velo de ouro, ele pegou, e aí os dois tiveram que fugir, porque eles foram jurados de morte, né? Eles iam ser mortos. Sim, mas o velo em si, ele tem algum poder? Ou ele é só de ouro? Não, eu acho que ele é só de ouro, porque os poderes ouro, né? são da Medeia. A Medeia tem poderes. Isso fica muito claro aqui nesse pós-fácil da 34 e também nas aulas do professor Rodrigo. Nesse livro aqui, da Olga Rini, Angelina, qual é o sobrenome do professor Rodrigo? Rodrigo Tadeu. Rodrigo, só de você jogar Rodrigo Tadeu já aparece, que eu esqueci Rodrigo Tadeu o sobrenome dele. A Olga Rini, assim, no que eu já li desse livro, ela vai falar que a Medeia, ela provavelmente... Até o nome dela sugere alguém que faz algo bom, que cura, que rejuvenesce, que traz a vida. Então, o culto a ela provavelmente é um culto muito antigo, da época do matriarcado, e em que ela era valorizada por esses atributos mágicos que levavam ao bem, como uma própria divindade. E na medida em que o patriarcado vai se estabelecendo na Grécia, a gente vê muito isso nas tragédias gregas, né, e nos mitos gregos, essa mudança da era matriarcal para patriarcal, ela vai tendo seu status reduzido, ela já não é mais uma divindade, ela é uma princesa descendente do deus Hélios, mas não exatamente uma divindade. E agora ela que fazia o bem com essa mágica já não faz tanto bem, faz o mal. Então existe uma degradação da figura dela aí na história da Grécia. Mas pode falar, Lucas. Não, pode falar. O que eu vou falar é longo. Tem um trecho aqui, que na página 168 dessa edição aqui, que o Trajano Vieira fala assim, ó. Eis algo importante a ser destacado, a dissimetria existente entre os dois personagens. Jazão não teria tido conhecimento suficiente para manter-se vivo, conhecimento esse de que Medeia se mostrou dotada ao lhe propiciar o sucesso. Em Homero ou Sófocles, os personagens solicitam o reconhecimento de valores tradicionais, como a bravura ou os ritos imêmores. Medeia requer o reconhecimento de um traço intelectual seu, responsável pela sobrevivência de Jazão. Estamos diante, portanto, de uma mulher com enorme brilho intelectual que arma meticulosamente seu plano de vingança. Então, o mais importante para ela é a desonra que ela passou, né? A apresentadora aqui dessa edição da Zahra, ela até destaca que a Medeia não age por ciúmes. Exatamente. Ela age para reparar a sua honra. Qual a sua edição, Angelina? Essa aqui é da editora 34. Ah, tá. Eu tenho uma mais outra. Além dessa, eu nem lembro qual é que eu tenho. Mas essa aqui é a mesma da Val, né? Isso, é a mesma.
é a que eu peguei para ler essa aqui. E ele é Rodrigo Tadeu Gonçalves, o que você falou. Pode falar, Dani. E, Lucas, a respeito dessa tua fala com relação à visão da Medea, na introdução do livro, na apresentação, só deixa eu ver o nome, na nota preliminar do livro, o Trajano Vieira coloca que o texto de Eurípides inspirou muitas obras em diferentes épocas, o que faz com que o vigor desse mito pode ser avaliado pela maneira com que vários de seus elementos são reinventados. Então, ora a Medea aparece como uma pessoa bondosa, ora em algumas... Tem filme, já teve teatro, tem uma peça aqui de brasileiros, né? Do Chico Buarque, Gota d'Água. Isso. Então, ora ele ressaltou, ora ela aparece como uma pessoa boa, ora como uma pessoa sórdida, e o Jasão também, nesse sentido, eu achei bem interessante. E dá para entender. Depois de ler isso, eu entendo realmente, porque ela usa os seus feitiços, né, os feitiços não, as suas coisas, para coisas ruins também. E assim, o que eu acho que choca, né, e que daí talvez até possa dizer, e aqui eu já começo a falar um pouco da diferença que eu achei em relação às outras peças gregas. Mas eu vou explorar isso em detalhes no vídeo exclusivo, senão fica muito assim, só eu falando aqui, que é meio extenso o argumento, que o Quito principalmente traz. Mas, assim, o que nos choca é que no final ela não é punida, ela, na verdade, é corroborada pelos deuses. Então, aí que assim, se a coisa já era extrema, ela matando os filhos, spoiler, Denise, ela mata os filhos no final. Isso daí é conhecimento geral, acho que não tem spoiler. Então, não tem jeito, 2.500 anos não dá para falar em spoiler. Tem spoiler. Mas ela faz isso e depois ela foge gloriosa num carro mandado pelo Deus Sol, que é o avô dela. E assim, um outro elemento, e aí sim a gente entra na especificidade da peça em relação às outras. O papel do coro, que o coro costuma ser o senso comum na tragédia grega. Só que aqui, o Quito até fala isso, o coro ele tem uma mutação, ele começa a se aproximar do que seria uma posição mais passiva e de um espectador ideal. É como se o Eurípides colocasse no coro não pessoas que vão criticar a ação segundo o senso comum, mas espectadores ideais daquela peça, o que ele pretende que eles recebam, né? Como eles meio que estão dando uma lição de como receber a peça. E o coro, assim, até expressa uma certa consternação em relação a ela matar os filhos, mas a verdade é que está quase que o tempo todo mais favorável a ela do que desfavorável. Então é mais um elemento que torna ainda mais chocante, digamos assim, a história. O outro caso, assim, só dando uma pincelada do que eu vou falar depois do vídeo exclusivo, é que a estrutura é muito diferente, ela vai muito contra todas as regras do Aristóteles, né? O que no Édipo, aí acho que até vale a pena assistir ao vídeo do Édipo, se vocês ainda não assistiram, ou faz muito tempo que assistiram. O que no Édipo é exemplar, né, a peça perfeita para o Aristóteles, aqui já muda tudo. E o Quito vai investigar se é simplesmente um defeito da obra de Eurípides, ou se, na verdade, o Eurípides tinha outras pretensões que diferentes das do Sócrates, e por isso usou uma forma muito diferente. Antecipo, é óbvio que ele tinha pretensões, por isso fez diferente. E assim, por exemplo, uma coisa que eu já tinha percebido antes de ler o Quito, essa peça não tem unidade de tempo e unidade de espaço. E aí, portanto, de ação também, né? As 3 unidades do Aristóteles. Lá no Édipo, isso é exemplar. Tudo ocorre ali na praça, começa a ação ali com os suplicantes diante do palácio de Tebas, o Édipo sai, eles começam a investigação de onde vem a peste, e vai ali naquele mesmo lugar até o final. Pessoas vão chegando, pessoas vão saindo, mas aquele núcleo permanece até chegar ao ápice. Na Medea, não. Você percebe que tem uns cortes temporais, uns cenários diferentes, então já não tem essas 3 unidades.
E aqui também a gente não tem um herói trágico, porque o herói trágico, ele seria alguém que é parecido conosco, tem o bem e o mal dentro de si, mas assim, acaba que ele tem desafios, ele oscila dentro desse bem e desse mal. Olá, Tânia, tudo bem? Ele oscila dentro desse bem e desse mal, e no final o que acontece com ele nos comove justamente porque existe uma relação de identificação. A Medea já foge muito, a Medea não é parecida com a gente, ela é um extremo. Assim como ela é um extremo, até o Jazão, o que tu fala, seria um extremo de mesquinharia, mas um extremo. Então, assim, a gente não é levado a tal da piedade trágica, do mesmo modo que lá no Sófocles, que é o modo clássico. Então, o Eurípides está buscando uma outra coisa nessa peça, que quer causar um outro efeito em nós. Aí no vídeo eu exploro mais isso. Mas voltando ao tema feminista, por exemplo, naquela primeira série de tragédias gregas que eu comentei no clube, da Orestia, né? O Agamenon, Coéforas e Eumênides, que tem aquela sucessão de pessoas, uma matando as outras dentro da mesma família, até chegar ali ao momento em que as fúrias vão ser apaziguadas pela Atena e uma nova forma de justiça vai surgir, elas vão se tornar as benevolentes. Mas ali, a questão da mulher, nossa, aquela é uma das peças mais machistas, explicitamente machistas. A morte da Ifigênia, que desencadeia tudo aquilo, é simplesmente desprezada pelos deuses e pelos homens, e o que vale mesmo é a morte do Agamenon. Agamenon morreu, isso é preocupante. A Ifigênia morreu, vamos relevar, né? E já me chama a atenção só de saber, lendo a lista das obras escritas pelo Eurípides, que existem 2 peças do Eurípides dedicadas à Ifigênia. A Ifigênia em Aulis e a Ifigênia em Tauris. Então, assim, a gente já viu que os interesses dele são distintos. Ele justo naquela peça do Ésquilo, em que a Ifigênia é desprezada em prol dos personagens masculinos, no Eurípides ele já faz 2 peças só para contar a história dela. Então, fiquei super empolgado em ler mais do Eurípides. Tânia, você quer comentar um pouquinho aí? Você leu a peça ou você vai acompanhar aí o que a gente está falando? Quanto a Tânia, qualquer coisa você nos interrompa, Tânia. Pode falar, Dani. Eu estava pensando antes, porque aqui, pelo que eu vejo em comparação às demais, e das peças, e pelo que a gente sabe da história das mulheres, aqui a gente faz tem uma visão feminista, mas por outro lado, aqui também pode passar o recado de que mulheres muito inteligentes, muito corajosas e ousadas são um perigo. É melhor deixar as mulheres afastadas de tudo, que a vida fica mais segura, né? Pode ter essa leitura também. Bem, que é justamente o contrário, né? Do que a gente ficou tão feliz que era, mas pode ter, ainda mais naquela época, né? E o Quito, ele realmente comenta aqui, quando ele vai introduzir o tema Eurípides, que Eurípides é ora chamado de feminista, ora chamado de misógino. 2 leituras são... Eu até fiquei meio chocado na hora, mas realmente faz sentido que essas 2 leituras são possíveis na Medea. A do feminista e também do homem que coloca a mulher aí nessa situação de bruxa má extremada. Mas eu acho que no caso do Eurípides, até por certos comentários que o Coro faz, é mais um feminismo do que uma misoginia. Eu acho que ele se permite criar essa figura feminina nada convencional, até o extremo. Tudo bem, aí seria um lado sombrio, mas não com isso querendo dizer que é só sombrio. Eu achei que não, pelo menos, mas precisaria ler mais obras dele. E vocês, como vocês veem o fato de que ela mata os filhos? Vocês acham que ela
Sim, ó, ninguém vai matar os filhos, mas vocês acham que ela tinha dentro da peça uma outra saída? Ou dentro da lógica da peça realmente não tem outro jeito? Esse é um ponto que eu acho que dá para discutir bastante. Eu penso que a morte dos filhos, ela matar, esse infanticídio, é o ponto alto da peça. É o que faz a gente ficar conversando até hoje, discutindo até que ponto ela poderia ter feito ou não. Penso que se não tivesse esse fato, talvez essa peça nem seria comentada pela gente. Então, é uma situação que aí a gente pode julgar se está certo ou errado, mas é uma coisa que, penso eu, imprescindível. Eu fiquei torcendo para ela não matar, né? Mas fazer o quê? Só que eu acho assim, ela é tão determinada e tão prática no que ela quer fazer, a vingança é tão importante para ela que eu acho que o fato dela ter levado até o fim é o que dá essa grandeza mesmo, eu concordo. Tem uma parte aqui que o Trajano Vieira, eu estou procurando aqui para ver se eu consigo indicar a página, mas eu acho que eu só marquei de lápis, não coloquei post-it. Que ele fala que essa questão do infanticídio acontece nos dias de hoje, que você liga a televisão, você vai ver várias mulheres que matam seus filhos, que vários homens que também fazem isso, que hoje em dia a gente vê muitos homens fazendo isso, mas que também tem mulheres e que cada um tem as suas razões. Então, ele aproxima, né, a tragédia e o ponto alto dela, o aspecto que traz mais discussões para o cotidiano atual e para a vida atual, né? Então, eu vou ver se eu acho aqui, que aí eu leio o que ele falou. E o que eu penso dessa situação? A gente lê e fica angustiada também, é uma situação super complicada matar um filho, né? Isso dá uma ânsia. Agora, se a gente parar para pensar friamente, a Medéia age como ela sempre agiu. Ela é uma mulher muito determinada, forte, ela ajudou o marido, o Jazão a pegar aquele negócio de ouro. Ela pensou muito, ela sempre tinha pensamentos longe, assim como ela fez o Creonte fazer aquela jura. Eu fiquei pensando, foi muito hábil ela fazer o Creonte, fazer aquele juramento, porque depois o que ela fez, é forte o que ela fez. Justamente, tem a hora do embate que o Creonte quer muito ter um filho, e ela está planejada já matar os filhos. Tem uma hora, a gente fica uma dicotomia ali, e aí ela fez ele jurar. Eu acho que ela sempre foi muito inteligente, e se valorizava. Então, esse fato de matar é muito coerente com o perfil dela. E chega um momento, é que agora eu fiquei na dúvida o que acontece no finalzinho da peça, sinceramente. Vocês vão me ajudar a esclarecer. Tem um momento que existe uma justificação mais plausível para matar os filhos, que é de que eles inevitavelmente vão ser mortos por Creonte, porque a Glauce, que é a filha, a princípio só ela morreria, aí o Creonte se vingaria dela matando os filhos. Então, para dar aos filhos um final mais digno, ela mesma os mataria. Nesse sentido, seria menos cruel. Eu só não me lembro agora se quando ela de fato mata os filhos, ela já ficou sabendo que o Creonte também morreu ou não. Então, isso que eu ia falar, porque a intenção dela não era matar o Creonte. E aí, eu acho que fica um pouco subentendido. E aí tá um dos brilhantismos do Eurípides, né? Que ele deixa. E nas Bacantes é a mesma coisa. Fica muita coisa subentendida para você inferir ali. Então, pode ser, né? Que ela não saiba, não estivesse sabendo no momento em que ela mata os filhos, de que ele também tinha morrido. Porque depois tem no final, o Jazão vai falar com ela e vai perguntar por que ela fez isso, né? E aí eu acho que é nesse momento que ela fica sabendo da morte do Creonte. Ou então eu estou muito enganada aqui. Eu penso que ela ia matar igual, porque ela já queria matar. O que ela queria era atingir o Jazão. Ela queria, e atingir ele completamente tinha a ver com a morte dos filhos, da prole, né? Uma outra correção que eu falei antes. Eu falei
Creonte, não sei, mas quem eu estava tentando me referir era o Egeu, o rei de Atenas, a conversa que os dois tiveram. Falei errado, desculpa. Uma coisa que eu pensei também é que, assim, eu acho que existe um certo paralelismo aqui, como se o Eurípides quisesse que a Medeia desempenhasse papéis, tomasse atitudes que geralmente são tomadas pelos homens na sociedade. Será que talvez o matar os filhos não seja o equivalente ao que na sociedade acontece e não tem muitas consequências, que é o abandono dos filhos pelos homens? Não necessariamente o homem que mata os filhos, mas o homem que abandona aquela estrutura familiar, abandona os filhos, renuncia a esse papel da paternidade. Então, simbolicamente, é como se ele tivesse matado os filhos naquela história pessoal dele. E talvez a Medeia fosse matando os filhos, literalmente, fosse o equivalente a isso. Eu fiquei pensando nesse espelhamento também. Interessante esse ponto de vista. Não é? Porque... Então, assim... Pode falar, Val. Não, desculpe. É que eu tenho uma gata aqui se metendo, só isso. Ah, Clara Regina até que não veio aqui hoje, não. Ela tá meio prostrada com esse calor em algum canto por aí. Eu tenho essa bichana aqui, ó. Mas eu vou pensar melhor aí nessa equivalência entre conduta masculina e conduta feminina, mas eu acho que talvez possa ser uma explicação também para a morte dos filhos, né? Para ter um paralelismo perfeito. Que mais? De passagem, o Jazão já tinha meio que abandonado os filhos. Já. Né? Eles já iam ser exilados, e ele não tinha feito nada, estava tranquilo. Tipo assim, olha, pensa, agora, na história pessoal do Jazão, ele havia matado os filhos simbolicamente e prosseguia, depois de matar os filhos, em triunfo, porque ele ia se casar com a princesa do lugar. A Medeia acaba fazendo o mesmo. Ela mata os filhos e depois foge triunfante do carro mandado pelo sol. Sim. Tem uma sequência de morte e triunfo, como haveria no caso do Jazão. Mas no caso do Jazão, isso parece menos grave para nós, a princípio, pelo menos. E no dela, muito mais grave. Eu tenho uma dúvida aqui. Vocês acham que ela ia se casar com o Egeu? Ou ela só ia ser acolhida na cidade? Nossa, eu não pensei nela casando com o Egeu, não. Mas às vezes eu não pesquei alguma coisa. Pelo que eu entendi, ela só pediu asilo. Ela não prometeu mais nada para ele. Muito pelo contrário, ela fez ele fazer um monte de promessas para ela. Só voltando à questão dos filhos aqui, eu estou dando uma olhada aqui na introdução dessa edição, e aí ele diz o seguinte: ao enviar os filhos como portadores da morte, Medeia seria o destino Medeia sela o destino deles, pois se não viessem a perecer pelas mãos maternas, certamente seriam apedrejados até a morte pelos habitantes de Corinto. Em uma das versões do mito, é exatamente isso que acontece. Ah, é verdade. O filicídio, ao que tudo indica, foi uma invenção de Eurípides. Então, aquela questão que eu levantei, se quando ela de fato mata os filhos, ela já ficou sabendo se o Creonte morreu ou não, acaba não sendo tão importante, porque permanecia a possibilidade dos coríntios lá matarem os filhos, né? Porque o rei tinha sido morto, né? E aqui em outra parte, é que eu perdi aqui onde eu estava, ele fala que ela faz isso não sem sofrimento. Aqui, outro traço marcante da tragédia é a exposição do ser dilacerado da heroína. A decisão de matar os filhos, que lhe custa o apoio do coro, não está livre de sofrimento. Então, nesse sentido, acaba tendo uma justificativa, né? De uma saída mais honrosa para os filhos, e não só de vingança do Jazão, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais atenuada a conduta. E
Que outro ponto vocês chamou a atenção de vocês, né? A gente está focando muito nesse final, mas no desenvolvimento da peça. Eu acho aquela discussão que ela tem com o Jazão, aquele discurso dela, eu acho aquilo uma das coisas mais impressionantes que eu já li. Achei aquilo muito bom. E eu acho legal nesse discurso que ela joga na cara dele tudo que ela fez por ele. E assim, dá para entender que ela fez muita coisa, ela foi contra a família, ela prejudicou a família por ele. Então, a raiva, o ódio dela é muito grande, que eu acho que é o que justifica, no fim, ela matar os filhos também. Porque era a forma de... Ela não queria que ele tivesse nenhum herdeiro, né? Que ele morresse ali, sem filhos. Eu achei isso muito legal. E vocês acham que, no final das contas, apesar da grande inteligência dela, ela não acabou tendo cometido um grande erro fundamental, que foi ter se apaixonado desse modo pelo Jazão? Sim. Sim. Ela pagou muito caro, né, por esse amor. Ela investiu demais nesse amor. Ela investiu demais, ela jogou muito alto. Desproporcionalmente. Ela não era só uma mulher traída, né? Ela é uma mulher que foi enganada, que fez muita coisa e não foi valorizada. Então, a raiva dela não era só pela traição, era por tudo que ele fez por ela, para ela. E os filhos era a melhor forma de atingir ele. Você não vai ter nem os filhos que teve comigo e nem com a outra. Eu vou acabar com tudo. Eu acho bem isso mesmo. Aqui, o Trajano Vieira, ele fala diferentemente. Ele diz que a Medeia... onde é que é isso? Não estamos diante de um crime motivado por ciúme, pois não fica evidente a existência de um elo efetivo forte entre ela e Jazão. Medeia comete brutalmente assassinatos em série por não suportar a ingratidão do marido, personagem cínico, ambicioso e calculista. Mas eu acho que tem um elo afetivo forte, sim, senão ela não tinha feito todas aquelas outras coisas lá no passado em prol dele, né? Então, acho que ela tinha os interesses dela também, né? Vê lá a aula do professor Rodrigo. Ela tinha, entendi, essa parte eu ainda não vi. Dos interesses dela, talvez ela se valeu do Jazão também para alguma coisa. Porque eu já li com essa ideia. Ah lá, Denise. Nós estávamos aqui falando que você havia nos traído com a Aline e a Aimee, estava lá no encontro, nos ignorou. Você já tinha sido eliminada aqui no nosso paredão, tá, Denise? Gente, que absurdo. Vocês sabem que no Rio de Janeiro tá 40 graus. Eu estava passando mal aqui depois do encontro, mas eu já estou aqui. Ó, aqui em Rio Preto, vamos disputar a temperatura, que aqui misericórdia também. Aqui também. Campinas, tá? Deixa eu ver aqui. 38 graus. Ó, 36 agora. Olha que chique. 36. Tava 38 a maior parte do tempo. Ontem à noite estava 34 aqui. Uma loucura. Mas então, eu li a peça toda com essa ideia de que a Medeia não amava Jazão. Mas desenvolva mais. Agora eu fiquei curiosa, Angelina. Quais eram os interesses dela em ajudar o Jazão, mas que eram interesses dela ali? Então, eu não vi a aula do professor toda, mas ele vai falar. Mas entendi. assim, já na introdução, ele já deixou isso muito claro. Que ela não fez nada ali por amor ao Jazão. Eles se encontraram no momento adequado, ela precisava sair da cidade que ela estava, então eles se juntaram para fugir. Então, o que ela faz por ele não é por amor, ela tem os interesses dela ali também. Entendi. Porque assim, o que eu li ainda dessa lenda... O argumento do Trajano aqui todo é de que ela é uma oposição total, né, aos heróis da tragédia grega, que você não vai se identificar com ela. Aí você falou dessa parte do matriarcado, que isso eu já não sabia. Não sei se o professor Rodrigo vai falar, as aulas dele são muito longas, eu estou trabalhando demais, não estou tendo tempo de ver tudo de uma vez. Aí eu vou vendo os pedacinhos. Mas, enfim, provavelmente ele vai falar sobre essa questão do matriarcado anterior, que eu nem sabia. Então, para mim, foi uma grande novidade que você trouxe
esse argumento da professora que você não, eu acho que isso aqui vai, tipo assim, vai ser a tônica do livro dela até o final. Mas assim, o que ela resume aqui da lenda, assim, que nem é tão resume, tem uma certa extensão, e o que eu peguei aqui no livro da mitologia, tudo bem que são meio resumo, mas não falaram do que poderia ser esse interesse dela. Agora eu fiquei curioso para ver a aula justamente para pegar essa parte. Porque, assim, e o argumento do Trajano aqui corrobora o dele, né? Que, assim, ela não amava o Jazão. Ela estava ali, ela faz todas essas coisas por causa da desonra dela, que ela queria ser honrada, e tudo bem que os filhos, ela poderia estar tentando impedir que eles fossem mortos pelo Creonte. Mas, assim, eu li a peça toda já sabendo o que ela ia fazer, né? Óbvio. Sim. E, assim, não achei que pelo texto, pelo menos por essa tradução aqui, pelo texto, que tivesse, assim, alguma coisa ali que falasse que não, que ela amava Jazão, que ela se arrependeria de matar os filhos. Acho que não. Acho que ela é uma anti-heroína, né? Assim... É que o que acontece? No certinho de herói, né? Vamos colocar assim. Eu falo por mim, quem pega assim, não conhece mitologia e pega a história do Seco, conhece a história através desse livro, a gente começa a procurar sentimentos humanos que justifiquem as ações. E aí o amor intenso, a paixão, justifica o que ela faria, né? Então, quem sabe toda a história da mitologia, leu todas, pode até dizer isso, fecha, inclusive porque ele diz assim, ó, não é da manifestação afetiva que Medeia sente falta, mas da manutenção do compromisso. Ora, que compromisso é esse? A gente não sabe. Então, vá que tenha, né? Mas é normal. Eu também, quando o Lucas fez a pergunta, eu fiquei pensando, realmente, é a única coisa que poderia explicar. Não, mas o compromisso é o casamento. Eles se casaram contendo os deuses todos por testemunha. Esse compromisso é o casamento. Mas aí ele continuou. A traição decorre do fato de o ex-esposo não preservar o conjunto de favores proporcionados por ela em seu périplo bem-sucedido. Que é o véio de ouro, o velo de ouro. Sim. Eu acho que assim, que ela ajudou ele não honra o casamento, que seria uma forma de... eu acho que assim, ela não se sente respeitada. Tipo, pô, eu ajudei esse cara, ele foi lá, né, conseguiu tudo que ele queria, agora eu não sirvo mais para ele, eu já tô, vamos colocar assim, velha, ele vai pegar uma jovem, agora ele quer um outro reino, então ele vai pegar uma outra mulher, vai me jogar para escanteio com os meus filhos, e pronto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me vingar, porque ele vai fazer isso com ela, depois ele vai fazer com outra. Então, eu li mais por esse viés, assim, dela, eles terem um compromisso que não era muito afetivo, era conveniência, né? E depois o professor Rodrigo falou isso, e o Trajano também, aqui no pós-fácil dele, em momento algum. Nossa, que diferente. Ele deixa muito claro que existia amor entre eles. Porque a Olga Rini também, não sei se você leu o livro, Dani, ela começa já bem no começo, ela vai estudar a Medeia justamente como um caso de uma mulher que investiu demais no amor. E por isso, quando esse amor é frustrado, ela reage. Diferentemente de outras mulheres na sociedade que são levadas a se voltar para dentro e reagir através da depressão e de outros sintomas internos, ela extravasa isso com a sua ação. Mas a Olga Rini, ela parte do pressuposto de uma paixão frustrada mesmo, de um investimento amoroso que não tem correspondência, foi desproporcional. Enfim, vou estudar mais esse ponto e vou assistir essa aula, que eu fiquei curioso agora. Denise, o que você tem a nos dizer sobre a Medeia? Ainda estamos falando sobre a Medeia, não falamos sobre Silvina. Não sei se ela... Tá. Ouvindo. Eu estou procurando um negócio aqui, mas eu estou ouvindo. Como eu não li Medeia, eu não estou emitindo nenhuma opinião. Ah, você não leu. Tá certo. Não, porque a gente ia te perguntar... mas não avancei. Se você concordava com ela matando os filhos, aqueles, né?
Você acha que tinha que ser isso mesmo ou não? Gente, tô até com vergonha, mas realmente eu tô muito louca esse final de semestre, então Não, não consegui imagina. ler, foi mal. Imagina. Não, mas leia, viu, que você vai gostar, que é maravilhosa essa leitura. Não, descobri que eu tenho 3 Medeias aqui em casa, gente, pra que isso? Né? Então, vou ter que ler. Não, muito bom, é assim, muito atual, é de um feminismo que é impressionante, o Eurípides, e parece não só essa peça, mas várias outras dele. É muito legal mesmo. Tem aquela recriação, né, da Madeleine Miller. Não sei se vocês iam falar disso, mas eu achei interessante. Em livro? É. Como se chama esse? Então, estou procurando. Ah, Estou tá. procurando aqui. Que a Aline fez um vídeo, eu gostei muito, mas eu esqueci. E era da Medea mesmo? Essa autora, que é uma inglesa, se não me engano, ela fez de vários. Todos os que são centrados nas mulheres. Então, eu acredito que tem Medea. Por isso que eu estou procurando, estou um pouco... Tem um da Crystal Wolf, mas que eu vi que só tem em inglês, que seria uma recriação da Medea. Tem até pouco. Madeleine Miller. Será que eu estou confundindo? Tem a Canção de Aquiles, tem Galateia, tem Circe. A Circe era a tia da Medeia. Não sei então é isso. Acabou que eu falei com você, lembrei onde é que estava. É esse aqui. Da Circe. Talvez a Medeia apareça, né? Eu acho que aparece. Da Crystal Wolf é da Cassandra. Mas tem, Angelina, tem um da Crystal Wolf sobre Medeia, mas tem só em inglês. Ah, entendi. Quer ver o nome? Acho que é só a Medeia gente podia mesmo. ler também, ó, nas próximas peças, a gente podia pôr a Cassandra para ler esse aqui que está na estante parado. Falei qual? A gente podia ler a Cassandra, né? Tem uma ediçãozinha dessa da 34, só da Cassandra, para ler esse aqui. Mas a peça chama Cassandra? Chama Alexandra, eu acho. Peraí. Alexandra do Nicofron. Vai tratar da Cassandra. Porque são vários nomes, né, que ela recebe. Porque essa é uma peça romana, né? Isso, exatamente. A gente pode colocar, porque não lemos ainda nenhuma peça romana. Então, interessante. Legal, e Cassandra é muito legal. E aí tem esse aqui para ler a versão da Crista. Eu tô para ler esse livro faz tempo, ler os dois, e não fiz isso ainda. Lembrando que a Cassandra aparece lá na Oresteia, viu? Né? Eu não li ainda. Na Oresteia vale muito a pena, é bom demais. Sim, e a Cassandra aparece. Tá na fila infinita de leituras. Tá na fila infinita. Então, gente, mais alguma consideração sobre a Medeia? Vamos já partir para a Silvina, que a Silvina tem bastante coisa para falar também. Pode falar, Dani. Tenho só uma observação para dizer que nós vamos passar da mortandade número 1 para a mortandade número 2. Pois é. A gente está com viés aqui, depois a gente vai lá para... Tudo bem, antigo, né, também tem mortandade, mas ela está mais lidando com os mortos do que matando alguém. Mas precisamos ver umas mulheres assim, ou figuras do feminino que não necessariamente tenham esse viés, senão a gente vai ficar parcial aqui. A gente vai para a novela do Cervantes agora, né? Acho que lá não vai ter morte, não, ou vai? Acho que não, vai saber, né? Aí tem traição, aquelas coisas, né? Não sei se a mulher vai acabar muito bem na fita também, não. Não tenho muita ideia. Mas da Silvina, então, já partindo para a Silvina, vou contar um pouquinho da minha experiência de leitura, né? Foram 18 contos. Eu li 8 mais no começo do mês. Os 8 primeiros. Eu confesso que eu fiquei, assim... Um primeiro momento de perplexidade. Eu não consegui desenvolver muito, sabe aquela coisa que você lê, tem um monte de ideias e tal. Eu tive uma percepção assim, se fosse para aproximar, né, porque é inevitável pensar na literatura argentina. Eu achei ela mais cortazariana do que borgiana, a princípio, mas também, sim, diferente do Cortázar, mas se fosse para aproximar, teria mais a ver.
E eu não consegui tirar muito dos contos. Mas, assim, gostei, fiquei interessado. Aí agora, mais nessa semana, que eu li o restante, aí não sei se foi eu que mudei nesse meio tempo, parece que fluiu de uma forma muito melhor e eu já comecei a pescar muito mais coisa. A princípio eu tinha achado que o livro da Mariana Henriques não tinha muito ajudado na leitura, acabou sendo mais biográfico do que sobre a obra, e de fato é, mas daí nesses contos eu já comecei a fazer uma ligação vida e obra maior. Então, assim, as minhas interpretações no momento também estão meio enviesadas por essa ideia da vida em relação à obra. Eu quero ver se eu evoluo para ficar mais na obra e depender menos da vida. Mas o que eu senti principalmente nesses últimos contos, né, dessa sequência inicial, foi de fato a questão da Silvina obcecada com o infantil e com os ambientes domésticos e o que acontece nesses ambientes domésticos com as figuras que transitam nele. E me pareceu muito que nesses contos é como se o narrador, quem estivesse escrevendo, fosse justamente essa criança presa nesse ambiente doméstico, mas muito imaginativa. Então, se permitindo muito livremente olhar para as pessoas, para as outras crianças, para ela e para quem transita ali, e imaginar os mais diferentes e sórdidos desdobramentos. E aí também eu já lembrei, pensando no Cortázar, porque o Cortázar tem muito dessa história da desautomatização do olhar, da linguagem e do retorno a uma certa pureza infantil, que olha para o mundo sem tantas categorias definidas e com isso consegue enxergar mais longe. Então, nesse sentido, me parece que a Silvina, aqui, ao tratar dessas crianças e ter esse olhar de criança, me parece curiosa, ela consegue fazer um pouco desse processo e olhar para o mundo de uma forma muito mais livre e imaginando desdobramentos inusitados. Em questão de insólito, eu não achei muito que, pelo menos nos contos aqui, a maioria, que tem um certo fantástico irrompendo, acho que está tudo mais no plano ainda da realidade, mais desdobramentos inusitados da realidade. E aí, antes de vir aqui, eu dei uma espiada no vídeo que a Aline Aimé tinha feito para esse livro da Silvina. Aí ela falou uma coisa que para mim fechou e eu acho que pode nos orientar muito, tem a ver com isso que eu vinha pensando e vai nos orientar muito na sequência da leitura. Que ela trouxe, né, de quando ela leu o livro com a Denise, com a Tati, com a Lígia, a questão da psicanálise. E aí fez todo sentido para mim, porque é como se justamente essa criança que eu identifiquei imaginando e criando esses contos é também a criança que ainda não tem as restrições morais da sociedade, né, sob a forma do ego, do superego, aquelas categorias freudianas, e por isso ela se permite imaginar tanto isso e imaginar coisas que depois serão reprimidas em nós, que é o que a gente vê de crueldade nesses contos, de maldade. Então é um espaço de liberdade muito amplo e que remete a esse infantil ainda sem uma moralidade estabelecida. Então, dito isso, gostaria que vocês comentassem um pouco desse contato inicial com os contos da Silvina, da parte de vocês. Denise. Eu acho que a Denise pode começar, porque ela chegou por último. E falou menos. E eu sei que ela tem muito a dizer a respeito dos seus livros. Mas eu acho que também tem muito a dizer. Então, gente, primeiro queria me desculpar, dizer que fiquei muito triste de perder o final da outra discussão sobre o Hemingway, mas eu realmente estava impossibilitada de participar no último encontro. Também queria dizer que eu li esse livro há bastante tempo, eu só reli 2 contos, eu meio que, de vez em quando, eu perco
essas marcações do Lucas, né? Achei que era o livro inteiro, a pessoa doida. Eu li 2 meus contos preferidos, mas um deles não está nesses 18. Achei muito interessante, Lucas, que você falou, porque eu lembro que quando a gente estava lendo, a gente leu, assim, muita gente, né, do fórum, era o fórum Entre Pontos e Vírgulas, foi logo que lançou o livro da Silvina aqui, e foi muito interessante porque, para mim e para outras pessoas, ela pareceu uma voz muito diferente de toda a literatura latino-americana que a gente tinha lido, escrita por mulheres. Assim. Ela é muito diferente, para mim, das vozes argentinas, ao mesmo tempo que eu concordo com você que ela tem alguma aproximação no tipo de insólito que ela tem, que ela vai desenvolver mais para o final do livro, em relação... você fez uma relação com Cortázar, né? Eu certamente acho que ela é totalmente pela linha do Cortázar, se a gente for comparar, por exemplo, com Borges, até com o Bioy Casares, né? Não tem nada a ver, e é muito legal isso, né? Porque eles são pessoas que estavam ali no mesmo meio, produzindo coisas completamente diferentes, né? E Denise, só que assim, assistindo ao vídeo da Aline, ela já colocou uma pulga atrás da minha orelha. Ela identificou um traço muito borgiano na Silvina, e realmente, eu não tinha pensado por esse viés, justamente essa obsessão com certos temas, tipo as crianças e a casa, é muito do Borges, porque o Borges também é fixado em certas coisas, como o labirinto, o espelho. Aí eu já dei uma leve mudada de opinião, mas continuo achando mais próximo do Cortázar. Aqui tem espelho também, né? Tem 2 vezes, mas enfim, eu não conheço tanto Borges. Eu acho que eu tô falando assim, o tipo de escrita, pelo que eu sinto, é completamente diferente, né? Mais a escrita do que essa questão dos temas, né? Eu tive uma experiência de leitura um pouquinho diferente da do Lucas, porque eu comecei a ler a biografia que a Mariana Henriques faz, naquela época só tinha em espanhol, e eu fui lendo junto, assim, então parecia uma coisa assim, muito interessante, que era ao mesmo tempo conhecer a vida da Silvina, uma vida muito, como é que eu vou dizer, assim, muito distoante de qualquer outra vida de escritor que eu tenha lido, né? Uma experiência pessoal, familiar. Ela é uma escritora que ela vem, né, dessa classe super alta, mas ela é dissidente dentro da família dela. Ela tem uma coisa muito de dissidência no sentido geral, assim, da Silvina, né? Mesmo os temas da Silvina, eles são temas muito diferentes dos escritores da sua época. E a forma também como ela escreve, o personagem que ela escolhe, eu acho assim, ela tem um olhar muito próprio mesmo. Isso foi a primeira coisa que me impressionou, assim, né? Essa diferença dela. Depois eu também tive um certo estranhamento em alguns pontos. Eu estou ouvindo um barulhinho. Alguém está falando? Oi, desculpa. Não estou ouvindo, Lucas. Ah, não, eu estava falando se estão todos com os microfones fechados, porque às vezes se ficarmos com os microfones abertos, pode dar esse eco. Dá uma conferida. Também, que eu não sei se era um barulhinho do WhatsApp. Mas eu também estou ouvindo esse ruído. E aí, assim, eu gostei muito da leitura, mas eu acho que esse livro aqui realmente vai engrenando mais do meio para o fim. Ele não é um livro que engrena no início, não. Até porque os contos são muito díspares no início. Não sei se vocês repararam isso, como o Lucas está falando desses 8 primeiros, né? Eu fui até aqui olhar na hora que ele estava falando. Desses 8 primeiros, o que mais me chamou a atenção foi A Casa dos Relógios. Depois eu acabei voltando para um conto que tinha ficado na minha cabeça, esse da Casa de Açúcar, mas eu não tinha entendido. A Lebre também, a primeira leitura que eu li, eu achei loucão, mas eu não entrei no conto. Então, assim, eu acho que é interessante, porque ela demanda uma leitura a mais. Ela não é uma escritora que a gente já tem um baque no primeiro conto, tipo Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, eu acho totalmente assim, o primeiro conto já dá aquele... Eu não sei, me parece que essa coletânea aqui não foi muito bem pensada. Embora Lebre seja um conto incrível, realmente. Depois que a gente pensa sobre ele, lê mais uma vez, eu fiquei achando realmente incrível. Mas para mim também não foi um conto tchan. E uma coisa que eu acho que é essa recorrência, não só... e a gente vai observando ao longo, né, da leitura, essa recorrência não só de certos temas, personagens, esses personagens que são, vamos chamar assim, são muito interessantes porque eles não são os personagens que a gente espera. Ela tem uma coisa dessa do inesperado, dos personagens, dos olhares que ela escolhe em cada conto.
E às vezes é a técnica do conto que ela usa, às vezes é o personagem, às vezes é o final. Você tem uma coisa assim muito interessante também de diversidade. Eu acho que ela é uma escritora que experimenta muito. Eu gosto muito disso. Eu gosto desse lado dela, assim. E esses contos não são os primeiros contos dela, né? Ela começou escrevendo poesia, que eu acho que é uma coisa louca, se imaginar, né? As poesias dela, a própria Mariana Henriques fala, não tem nada a ver, muito assim, muito clichê, não tem nada a ver com o tipo de conto que ela escreve. Então, eu acho muito interessante. Ela era muito a louca da escrita. Falam que, né, ela mesmo e as pessoas que conviviam com ela, que ela escrevia em toda hora, em qualquer lugar, em guardanapo. Eu acho interessantíssima essa relação com a escrita dessas pessoas, esses escritores que você vê que eles... para resumir, eu quero dizer assim, ela não tem medo de colocar e não fica editando muito. Essa sensação que eu tenho com esses contos, sabe? Assim, ela não tem, ela... não é uma preciosista, sabe, assim, de escrita de contos. Eu sinto isso. E isso não, são bem claros, né? Uma linguagem bem direta, assim, pelo menos linguisticamente é bem objetivo. O significado vai te exigir aprofundamento, mas tem uma superfície ali que é clara o que está acontecendo. Isso. E às vezes é só isso mesmo. Não sei se você tem essa sensação. Eu quero dizer que ela me parece assim meio despreocupada do olhar do outro, que eu gosto muito de pessoas assim, sabe? Não sei se isso também é uma impressão minha, eu tenho a ver com o que eu li também bastante da Mariana Henriques sobre a vida dela, que é uma coisa que ela meio que foi... desde pequena ela já tinha um pouco isso, de ser dissidente na família, mas ela foi também conquistando, né, a partir da vida que ela escolheu. E tem uma coisa que eu gosto bastante, que já tem em alguns desses contos, que tem com os personagens. Eu vou deixar a Angelina falar o que ela está falando, que é essa ironia fina que ela tem. Eu gosto bastante disso. Eu nem sempre entendo. Vou dizer para vocês que eu não sou uma pessoa que entendo ironia muito bem, às vezes. Mas com a Silvina, eu tive um match. Por exemplo, esse da Casa dos Relógios, eu acho... O da fotografia também, gente, da fotografia é fantástico, maravilhoso. E eu gosto da ironia da Silvina. Quando eu cheguei no final do livro, eu fui recuperando, assim, vários dos contos. Falei, cara, é muito boa ela, assim, sabe, né? Então, para começar, é isso que eu queria falar. Diga, Angelina. Na verdade, eu quero perguntar uma coisa, porque eu li no Kindle, né? E eu peguei ele aqui, e eu li assim, no Uber, nos intervalos entre um cliente e outro, então eu não consegui marcar os contos que eu gostei mais. Mas por aquele vídeo que você fez sobre a biografia da Mariana Henriques, tem um conto aqui que ela fala dos gatos, né? Que matou o gato da outra, não sei o quê. E eu queria saber qual conto que é esse, que eu não consegui lembrar que é o nome dele, mas ela tá falando de Helena Garro, não tá não? Matou... peraí, eu li esse conto, peraí. Maguchi? Deixa eu ver qual que é o do Maguchi. Nossa. Que o narrador fala assim, eu matei o gato dela, eu lembrei na hora do seu vídeo. Pois é. Eu falei, ela tá fazendo uma alusão aqui, Helena Garro só pode. Gente... Aliás, é uma fofoca deliciosa, né? São os contos, são assim, depois do conto 8, é da Sibila para frente. Peraí, deixa eu achar. Nós, não é... O do Porão tem os ratos, né? Na verdade. O do Porão tem os ratos. É a Sibila? Não, mas a Sibila não tem isso, não. Ou tem? Acho que a Sibila, hein? Deixa eu ver. Eu ia falar também que eu gosto muito do surrealismo que ela empreende em alguns contos, né? O próprio conto A Fúria é muito bom, né? E essa coisa, por isso que eu acho que é bem experimental. Cada ela vai desenvolvendo uma coisa, né? Então é bem legal, né? Mas eu consegui perceber os traços autobiográficos na obra vendo só o vídeo do Lucas. Eu não li a biografia da Mariana Henriques ainda, eu quero até ler, porque eu consegui perceber alguns traços autobiográficos aqui nos contos. O mais autobiográfico a gente ainda não leu. Você já leu tudo? Não, ainda não li tudo, não, porque eu parei. Eu falei, eu vou começar a confundir esses contos. Já confundi aí, tá vendo? Então, deixei para ler mais perto do próximo encontro. Mas, assim, uma coisa que para mim ficou meio claro só de ler esses contos é que eu acho que ela realmente escolheu na vida estar no segundo plano. Eu acho que não foi uma coisa assim, só força dos outros que estavam ao redor dela, que ela foi relegada. Eu acho que ela escolheu mesmo. E parece ser o ponto de vista que ela gosta de ocupar, esse do segundo plano, de não estar assim, muito na frente. Com certeza. Eu acho que isso tem a ver com a história familiar dela,
não só em relação à Vitória, mas em relação à própria família dela mesmo, o pai, a mãe. Ela tinha uma rejeição àquilo, ao mesmo tempo que ela dependia daquilo. Então, tem uma coisa, esse conflito, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é a forma como várias coisas... A Angelina está falando de elementos autobiográficos, né? Eu não sei se é porque eu fui lendo junto com, como eu falei, com a biografia. Então, por exemplo, a forma como a Silvina, ela se aproximava das crianças que vinham pedir alguma coisa na casa dela, nesse sentido, assim, dessa coisa das crianças rejeitadas socialmente, mesmo ela sendo de classe muito alta, ela, desde nova, ela teve muita aproximação. Ela tinha uma rejeição familiar, vamos dizer assim, né? Ela teve uma irmã que morreu, e essa irmã que morreu, que era, acho que a primeira acima dela, ou a segunda, enfim, morreu de uma forma muito trágica, ela se sentiu meio abandonada. E ela se aproximou da moça que cuidava delas, e do filho dela, não é uma coisa assim, Lucas? Eu sei que, assim, ela tinha, desde dessa história familiar, como ela criança, vamos dizer assim, mas depois continua, porque ela tem a irmã, que, aliás, eu acho que a Mariana Henriques dá pouca atenção, né, para a história da relação com a irmã no livro dela, talvez até propositalmente, né, enfim, porque a Vitória Ocampo, enfim, teve um papel muito grande na história da literatura latino-americana. E como o Lucas falou, eu acho que nesse ponto ela escolhe não estar nos holofotes, tanto do ponto de vista do lugar que a irmã dela alcançou, que tinha muito a ver também com a classe social, e ela tinha essa rejeição, mas também do ponto de vista do Borges e do Bioy, né? Da relação com eles, assim, né? Só que eu fico pensando assim, ela escolheu, eu também acho, foi uma escolha, mas ao mesmo tempo ela não deixou de ser uma pessoa exótica. Desde pequena ela se aproveitou dessa, digamos, indiferença da família para subir em árvores, fazer coisas, conversar com criança de rua, ser amiga dos empregados, coisas que são atípicas, né, e seriam dignas de comentários, assim como a obra, eu só li essa aqui, né, dela, é uma obra que não se põe ser discreta, ela é uma obra bem ousada, bem interessante, criativa, né? Então, por um lado, ela escolheu ser essa pessoa mais discreta ali, mas ela não deixou de executar a criatividade dela, né? Com certeza. Sim. Eu acho que tem uma coisa, como você falou, assim, né, dela se aproximar daquilo que é menos visível na sociedade, que faz ela também querer um pouco esse lugar, porque esse lugar, num certo sentido, dava tranquilidade para ela, entendeu? Ela tinha dificuldade com outro lugar. Então, a gente fala, eu, pelo menos, penso assim, a gente fala que é uma escolha, mas acho que é uma escolha não necessariamente totalmente pensada, ela vai lidando com aquilo, né? Fora que ela tinha, para a época, vontades, desejos, formas de viver completamente diferentes das aceitas, né? Ela tem um caso com a sobrinha, ela tem, tipo, essa história da relação com o Bioy e com, no caso, as amantes do Bioy, é uma parte, mas ela tem toda outra parte da vida dela, né? Que a gente conhece até pouco, porque a mesma própria Mariana Henriques fala, né, que tem um lado muito... que é difícil de recriar, entre aspas, para um biógrafo da vida da Silvina, né? A gente não tem registro, né? E isso é interessante, ela querer se manter nesse lado não visto, né? Eu acho. Em relação aos contos, por exemplo, a Casa de Açúcar, né? Que eles falam que era o conto dela que o Cortázar mais gostava, para mim não disse muito. Não sei se foi um conto que chamou a atenção de vocês. Eu gostei. Eu gosto desse conto, eu já li ele 3 vezes. Me fale um pouco dele, Angelina. O que você achou? O que você tirou dele? Porque eu fiquei boiando um pouco. Então, eu não consigo, assim, né? Acho que vai da interpretação de cada um, mas pode ter um elemento fantástico ali, que eu acho que sim, mas pode ter também a questão da psicanálise, né? Você volta para o lado psicanalítico da coisa, que ela se transforma numa outra pessoa, porque ela tinha uma obsessão com casas que já foram habitadas por outras pessoas. O marido dela mente para ela, né, de que aquela casa nunca tinha sido habitada por ninguém, que era uma casa nova e tudo, para ela poder se mudar para lá. Ela vai, se muda, e ele tenta cercar de todas as formas que ela descubra que alguém já morou ali, mas
aquilo é mais forte, é como se fosse um atavismo que ela tem, né, que passar por aquilo, que descobrir aquilo, e ela começa a se transformar numa outra pessoa, o que acaba praticamente com a vida dela, ela se transforma, quer dizer, né, ela vira aquela outra mulher. Então, assim, eu achei o conto bastante interessante, em qualquer aspecto que você analisar, tanto da loucura, né, dela se transformar num outro indivíduo, talvez por não ter as suas próprias características, não ser uma pessoa muito confiante, né, de si mesma, como também do lado fantástico, né, que tem que acontecer uma coisa com você, vai acontecer, você pode fugir o tanto que você quiser, que vai acontecer de qualquer jeito. Então, eu acho um ponto interessante. E a própria situação do marido, né? O marido, como ele também vai se moldando. Depois ele fica lá de voyeur dessa situação toda. Exatamente. Eu gosto muito desse conto, eu gosto de qualquer conto que tenha essa obsessão com casas, né? E esse conto, uma coisa que eu reparei depois que eu li a segunda vez, assim, como ela escolhe bem os títulos dos contos, né? Eu acho que títulos é uma coisa que ela faz muito bem nessa e na outra coletânea. Ela tem muito esmero, mais do que ficar editando o texto. Isso eu acho que ela não tem. Mas eu gosto bastante dessa ideia, assim, né? Dessa que a Angelina falou, um pouco querer outra vida, assumir outra vida e, ao mesmo tempo, querer uma coisa própria, única, nova. E eu gosto bastante desse conto porque tem uma coisa com os nomes, que é uma coisa que ela vai desenvolver em outros contos também, né? Essa coisa dos nomes, né? Ela, Violeta, enfim, tem uma coisa aí interessante. E tem essa coisa também, que eu acho interessante, que ela capta, que é essa questão mesmo da dominação, às vezes, masculina, né? Ela tinha um mundo secreto, mas ela não podia ter esse mundo secreto, ele tinha que entendê-la completamente para dominar. Então, acho bem ousado dela e bem inovador já discutir isso, sabe? Assim, a falta da possibilidade desse mundo da imaginação da mulher, desse lugar da mulher, desse teto da mulher todo seu, né? Dela poder não ser taxada de louca, de sei lá o quê, porque ela quer, seja o que ela quiser, né? O lado do insólito da Silvina é esse, que ela às vezes inventa umas coisas assim que a gente fica meio... né? A casa que não tinha sido habitada por ninguém. Eu fico achando que essas coisas são meio brincadeiras dela também com o leitor, sabe? Uma coisa meio assim. Isso, me parece que justamente uma criança que está naquele ambiente doméstico, olha ao seu redor, começa a imaginar possibilidades com aqueles elementos que estão disponíveis. Uma casa que nunca foi habitada é uma delas. Exatamente. Me parece que parte desse ponto de vista, desse lugar, toda a construção, dessa criança interna. Isso. Por isso que eu acho que não são contos editados. Ela não se preocupa em o conto ficar redondo, sabe assim? Aquele conto que tudo está entrelaçado, ela não se preocupa, eu acho, assim, né? Tenho a sensação, embora tenha uns contos aqui que tem uma técnica muito boa. Tem um que a gente ainda não leu, que é mais para o final, que é incrível. Temos de construção do conto. Aqui tem um que é muito bom, que é o segundo, né? Esse sim é a continuação, que tem essa coisa do triângulo amoroso. Denise, João, eu ia Val, falar que eu gostei do segundo conto. Isso, é porque aqui tem uma brincadeira da questão da identidade de gênero, né? Você tem essa... Esse eu acho que foi mais pensado, vamos dizer assim, um conto mais que tem a ver com a vida dela, né? Um pouco, mas ao mesmo tempo ele tem muita técnica. Já outros eu acho que não, eu acho que ela deixa mais ao sabor do vento, assim, né? Além desse A Casa de Açúcar, eu gostei bastante, foi da Casa dos Relógios, né? Vocês gostaram? Sim, mas deu uma aflição ali, né? É um ponto bem pesado, eu achei. Ele me lembrou várias coisas, ele me lembrou a loteria da Lady Jackson, ele me lembrou aquele Parente a Serpente, vocês assistiram esse filme? Porque também, quando a criança volta para a escola, ela conta como foram as férias, né? Porque, sabe aquele negócio? Então foram suas férias, faça uma redação. E também tem uma questão com a família, né? Que também é um grupo, e também envolve uma tragédia. E também com essa coisa da criança, né? A criança, ela é a testemunha, ela é quem conta, mas ao mesmo tempo ela não entende certas coisas ainda, né? Então, ela conta. Aconteceu isso, né? E eu achei muito interessante esse conto.
Eu acho que, assim, Silvina no Campo não é para amadores. Eu acho que se você não começa a ler contos por Silvina no Campo, né? Eu acho que se a pessoa que fizer isso, ela talvez desista. Eu gosto, eu tenho uma memória muito ruim, assim, eu não guardo, eu leio as coisas e no momento seguinte já não lembro. Então, uma coisa que eu faço, cada conto que eu leio, eu tenho que fazer uma espécie de um resuminho ou das minhas impressões. Eu não consegui fazer tanto nesse, porque como eu falei que eu estava com dificuldade de ler, a minha ideia foi ler. Ah, deixa eu ler. Mas eu acho que os contos todos, eles precisam de uma segunda leitura, pelo menos. Acho que nenhum deles a gente deveria ler uma vez só. E eu senti assim, às vezes você está lendo um conto, isso falando de conto de modo geral, né? E você tem certas dúvidas no início, não está entendendo bem no que está... E o final meio que te esclarece. Isso não acontece aqui. Às vezes eu estava indo e chegava no meio, agora estou entendendo, é isso aqui. Aí chegava no final, ela desconstruía tudo que tinha falado antes, e eu assim, peraí, vou voltar, porque agora, com o conhecimento que eu tenho, eu vou ler novamente, né? Então, dessa vez eu tive mais a preocupação de ler, e algumas vezes eu precisei realmente procurar algum outro texto, uma análise. Existe até eu estava lendo, mas eu não terminei para poder entrar agora na nossa conversa, que era uma análise desse A Casa dos Relógios e das fotografias ao mesmo tempo, né? Que estava sendo bem interessante, inclusive. Mas é isso, eu acho que meus gatos estão mexendo aqui e eu estou assim, né? Então é isso. Mas eu acho muito interessante. É o tipo de leitura que me interessa muito, assim, essa que precisa ler, que precisa reler, que você vai fazer várias discussões a respeito e ainda vai procurar outras opiniões, que alguém vai falar uma coisa que você vai falar, não pensei por esse viés, e eu acho muito interessante, assim, me interessa bastante. Eu comecei a ler a biografia escrita pela Mariana Henriques, mas eu também estou no comecinho ainda. Val, o que você tem nos dizer sobre sua experiência de leitura? Eu fui assim, depois que eu li Hemingway, que foi para mim penoso terminar o livro de contos, eu peguei a Silvina assim e achei delicioso. Eu não tentei entender os contos, eu não tentei questionar muita coisa, alguns eu relia. Eu adorei primeiro da fábula da lebre, e eu fui lendo, eu quase que passei dos contos, acho que li 2 contos a mais que devia, e eu podia continuar lendo. Eles são curtos, são deliciosos de ler, ele é gostoso. Assim, eu não precisei de muita explicação, não. Eu amei, adorei. Eles têm um colorido imaginativo, não parece? Isso é um colorido de uma imaginação. Não, é assim, é um prazer. Na hora que você está lendo, ele é curto. Uma das coisas que eu adorei, ele é perfeito no tamanho que ele é. Ele não precisa de mais. Cada conto, para mim, não precisava acrescentar mais nada. Ele é do jeitinho que está, para mim, está uma delícia. Então, para mim, foi degustação mesmo. Eu amei. Não reclamo de nada. Tudo que eu li, eu adorei. Ai, que bom. Que bom. Eu também, eu tô assim, depois que eu li essa segunda metade da meta do mês, meu olhar mudou muito. Eu acho que eu tenho que reler esses 8 primeiros, porque eu acho que eles vão ser outra coisa agora, ou é realmente a questão da sequência, ou o momento que eu li lá no passado não estava favorável, mas agora eu estou empolgado. Os 8 primeiros não tinham me deixado empolgado. Os que vieram depois me deixaram empolgados. E assim, por exemplo, eu gostei demais da Sibila. Eu acho que ela constrói esse conto assim de uma forma tão interessante. A gente se interessa em ir acompanhando aquele sujeito que é o entregador da farmácia e é também ladrão. Aí tem a hora que você esquece que ele é ladrão ou fica na dúvida se ele é ladrão mesmo, até chegar no final você entender que ele é de verdade. E essa menininha que é muito interessante, eu acho, é meio cinematográfico, eu consigo ficar imaginando essa menininha como se fosse num filme. O Porão eu acho muito divertido. O Porão tem um certo arca cortazariano, eu achei.
lembra a casa tomada, é interessante. E é muito divertido. É divertido como ela vai descrevendo o cotidiano dela. Acho que ela é uma prostituta, né? É muito engraçada as descrições que ela vai fazendo. As fotografias é maravilhoso, é a perfeita descrição de uma festa de aniversário infantil de família, não muito empolgante, né? Essa menina, coitada, quase morrendo lá, e morrendo de fato, sendo fotografada das mais variadas formas por parentes sem noção. É demais, esse é muito bom. Ela usa muito a figura do bode expiatório, né, nesses contos, né? Tanto esse da fotografia quanto esse da Casa dos Relógios. Eu usei um desses contos, como eu usei o conto dos... Ai, meu Deus. O conto do relógio no Cronópios e Famas do Cortázar, eu concordo que ele se aproximou muito nesse tipo de contos da crueldade social e vamos dizer assim, dessa vida dentro da casa, um pouco como também, né, permeada dessas crueldades, dessas metamorfoses. Eu gosto bastante, a Denise estava falando uma coisa que eu concordo, eu acho que assim, o legal desses contos também é que ela escolhe narradores inusitados. Esse conto do relógio, ele é bom porque é um menino de 9 anos, tem toda uma ironia ali que você não espera de um menino de 9 anos, mas você, leitor, já mais apurado, quando vai ler, você fica... Então, ela te dá esse, né, essa coisa de virar, de estranhar, de um estranhamento, entendeu? E, no fundo, ela está falando de uma crueldade muito grande, cheia de símbolos, né? Eu gosto bastante, tanto no da fotografia quanto esse aqui, e em outros contos, ela usa muitos símbolos sociais, que eu quero dizer, né? Então, por exemplo, tem aqui a coisa da roupa passada, aquela coisa, né, de passar a roupa. Você não pode passar a corcunda, né? Você não pode modificar as pessoas que, né, aqueles estereótipos, mas são essas. Então, eu acho que ela usa muito isso. Você vê que a menina da fotografia, não é que é a paralítica? Sim, aconteceu um acidente ali, os pés dela não são normais, né? Isso. E aí é toda aquela tentativa da família, entre aspas, normalizar aquela situação, né? Você vai sentindo embaraçamento crescente, mas você não espera, não sei vocês, mas eu não esperava que ela fosse morrer. Então, ela também tem essa coisa de finais em alguns momentos, né? Não, e dá a impressão, é uma dúvida que eu gostaria de tirar com vocês, que ela culpa uma determinada convidada pelo que aconteceu. Que a convidada falou que ela tinha morrido. E aí todo mundo nem deu bola, parece que continuou a festa, e aí realmente ela morreu. Não dá a impressão de que talvez quando a convidada fala que ela tinha morrido, ela não tinha morrido ainda, então ela impediu, com esse veredito, que as pessoas ainda tomassem alguma providência e salvassem a menina? Fiquei com essa impressão. Eu não sei se eu fiquei com essa impressão, mas eu fiquei com a impressão que rola uma coisa ali, e realmente, também essa outra, que é a invejosa, não é uma coisa assim? É ignorada. Eu acho que fala mais dessa coisa de ignorar, assim, ela é totalmente ignorada, essa menina. A menina que, entre aspas, é aniversariante e está nos holofotes, mas na verdade não é sobre ela, né? Aliás, a festa social, o ritual social, muitas poucas vezes é sobre aquelas pessoas que estão fazendo o rito, né? Na verdade, é muito mais sobre a festa, a reciprocidade, a lógica social. Eu acho que, por isso que esse conto eu acho que é muito bom. Mas essa menina não tinha uma história ali de inveja de alguma coisa? Eu acho que ela também está dando uma pontada nessa própria personagem, entendeu? Que diz que... Quase como se ela desejasse, sim, a morte, mas não vi por esse lado seu de que ninguém deu bola para ela e por isso não pôde ajudar a outra, sabe como? Entendi. Eu vi mais por esse outro lado, pelo que eu me lembro. Esse ponto, os objetos, eu achei fenomenal. Esse eu achei meio bargiano, porque ela diz que ela não queria perder a juventude dela com os objetos. Então, conforme a vida dela vai passando e chega meio que até o meio, ela vai perdendo os objetos de cada época. Só que depois esses objetos vão reaparecendo, né? Reaparecendo assim, desde o mais recentemente perdido até o mais longínquamente perdido, ou seja, perdido lá na infância. E aí, quando ela resgata o último objeto da infância, eu entendo que é como se ela morresse. Então, eu acho que aqui existe toda uma imagem de que os objetos vão nos fixando enquanto seres viventes e vão nos trazendo a morte. De algum modo, eles são um compasso dessa vida que vai morrendo
que vai se perdendo aos poucos. Eu achei muito interessante essa ideia de simetria desse conto, super borgiano e, assim, muito intrigante. Essa questão dos objetos como elementos fixadores da nossa temporalidade e que talvez retenham a nossa vida e por isso morremos. Eu fiz essa interpretação. Eu não sei se eu estou lembrando desse conto, mas eu acho que ela também usa os objetos como, você está falando, né, reter a vida, às vezes a beleza, né, quando tem a coisa do espelho, mas às vezes eu acho que ela usa os objetos também para reter a monstruosidade que a gente não mostra. Nesse caso, eu não estou me lembrando desse conto, mas eu lembro que ela faz bastante isso também. Alguns objetos, por exemplo, tem alguma coisa, por exemplo, no conto A Fúria tem a história do tambor. Alguns objetos, eles meio que representam, no conto, né, no caso, eles acabam mostrando mais esse lado interior monstruoso, sabe assim? Ou das crueldades que a gente não necessariamente realiza, mas que estão na intenção. Né? Esse conto aí não me lembro muito bem, não. Eu escrevi aqui, não entendi. Então, a possibilidade de leitura é essa, então. Vou de que dar os uma objetos olhada. retêm a vida e tem esse paralelismo aí dos objetos perdidos e espelhados nos objetos depois encontrados. Isso. Eu ia falar uma coisa quando você estava falando do Sibila. O Sibila foi um que eu marquei aqui, por essa mudança de narrador, né? Narrador em terceira pessoa, passa para primeira pessoa. Ela vai usar bastante com isso. Ela usa primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa, que é uma coisa que, né, eu acho que nesses contos que a gente ainda não viu, mas é muito bem feito, que é muito difícil fazer um conto em segunda pessoa. E ela faz. Por isso que eu acho que esse livro é um livro muito experimental também, assim, livre dela. Ela vai ousando, assim, né? Mas isso dos objetos... E a Fúria, é importante lembrar, a gente estava falando de tragédia grega, que eu vejo a Fúria aqui, tem tudo a ver, chave de leitura do conto, é lembrar do que são as fúrias na tragédia grega, no mito grego. São aquelas divindades que representavam a justiça na era pré-olímpica e que engendravam um ciclo de vingança infinito, em que o sangue derramado é vingado por outro sangue derramado, e assim sucessivamente. Eu acho que isso, por si só, já explica bastante esse conto A Fúria, tem uma relação bem direta. E aí também é interessante pensar isso agora, eu estou pensando isso agora, que esse é o conto que dá título ao livro. E esse é um livro da época da Silvina, não é uma coletânea que a Companhia das Letras fez. Então, talvez pensar toda a crueldade que existe nesse livro, nos contos diversos, pela chave dessa justiça da vingança infinita. É interessante essa chave de leitura também. Pode trazer algum resultado. Eu lembro que a Mariana Henriques, ela fala que, eu acho que não sei se é só dessa coletânea como das primeiras dela, ela tinha essa obsessão muito grande com essa questão da casa e da crueldade, do espaço, vamos dizer assim, de crueldade nas relações humanas. E ela fala uma coisa que é interessante, que eu acho que eu anotei alguma coisa aqui sobre esse conto também, porque tem esse conto, tem essa coisa de busca de ajudar, não é isso? Ele vai ao encontro dessa mulher, né? Não estou me lembrando totalmente do conto, mas tem... Ela é filipina e cuida de uma criança. Isso, cuidado com a criança, exatamente. O ponto é que na Silvina, nesses contos todos, a gente vai ver sempre, muitas vezes, o espaço da casa, por um lado, como refúgio das crianças, principalmente, às vezes, o domínio das crianças, mas, por outro, como lugar onde as piores crueldades acontecem. E também, por exemplo, as relações de amor. Porque nesses contos eu acho que a gente ainda não viu todas. A gente tem 1 ou 2 contos aqui que tem a ver com essas relações de amor, né? Mas mais para frente a gente vai ter mais, né? Nesse conto aqui a gente teria só, eu acho que o segundo, né? A continuação, que é o conto que tem essa separação. Mas eu me lembro muito disso, dela falar, da Mariana Henriques falar, que então você falou, por exemplo, nesse caso aí, como vingança, ou como... não é vingança exatamente, né? É meio vingança, assim, vingança, tipo assim, satisfazer aquele sangue derramado no nível de justiça, um derramamento de sangue, acaba sendo vingança. Ou seja, é fora do esquema social, é uma coisa mais primitiva, mais, né? Justamente, aí entra a história da Aline Aimee,
daquele momento em que o psiquismo não está formado com ego, isso. com superego, é tudo livre, tudo pode acontecer. E por isso é legal ela escolher crianças narradoras, né? Que tem muitas. Se a gente olhar, gente, nesses... São 36, né? 38 contos, uma coisa assim. Isso. Eu lembro que na época que a gente fez o evento, eu e a Lua, a gente contou quantos eram com crianças. Depois vocês contem no final. São muitos, né? É muito interessante ela usar, né? Ou crianças, ou seres, entre aspas, meio afastados, né, da sociedade, não necessariamente, mas a paralítica, ou, né? Nesse caso daí é a estrangeira, né? A migrante, ela, né? A moça é de sei lá de onde. Então, e eu, assim, fiquei até curiosa, que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu deixo como ideia para vocês, caso vocês consigam. Tem um livro do Otto Lara Rezende, que eu queria muito ler, eu acho que é A Boca do Inferno, que ele causou um escândalo na época, foi até muito prejudicial para a carreira dele, porque são contos justamente que vão tratar da crueldade infantil. Eu acabei de ler esse livro. Denise, é esse mesmo que trata da crueldade infantil, A Boca do Inferno, né? Todas as são poucas, são 8 histórias, eu acho, mas todas elas são com crianças. E, né, nada de infância feliz, enfim. E você gostou? Eu acho maravilhoso, com certeza. E você acha que realmente estabelece um diálogo com esses contos da Silvina? Eu acredito que sim. Eu, assim, pelo que a gente leu até agora, né, tem que ter aqui. Mas eu acredito que sim. Nossa, esse livro ele nem quis mais publicar em vida, porque o que ele recebeu de crítica, né, foi bem pesado na época. Mas é maravilhoso, recomendo a todos, com certeza. Pois é, quem se animar. Eu não vou fazer muitas promessas, mas seria interessante. Dani, você perguntou, a gente leu agora até O Carrasco e vamos prosseguir lendo a Zeviche até o final. Obrigada. E Dani, Val, Denise, qual conto vocês gostaram mais? Algum específico que gostariam de comentar? Angelina também, mais alguma consideração? Sabe o que eu achei? Eu não sou não sou dessa área de letras, né? Mas o que me parece é que os contos são muito diferentes uns dos outros. Tem alguns parecidos entre si, o jeito de narrar, mas são muito diferentes, me parece. Não tem uma linearidade do jeito. E achei muito, muito interessante algumas coisas. É uma ironia muito divertida esse livro. Isso, assim, faz com que a leitura seja legal. Alguns eu li e nem entendi. Mas aqui eu fiquei até mais silenciosa, por N aspectos, mas eu tenho certa dificuldade de ler livros de contos, e eu achei que fosse para ler o livro inteiro. Então, essa coisa de ter que ler contos, uma história que não se conecta a outra, me incomoda um pouco. Se eu não me dei conta, se tivesse metade, talvez seria mais fácil. Aí eu não li todos. Sabe o que eu fiz? Eu fui atrás de pessoas que já tinham lido e li os contos que as pessoas indicaram. Porque não estava dando certo. Por isso que, Lucas, quando tu disse, eu li, mas essa segunda leitura eu tive uma outra percepção. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava lendo por mim, gente, não ia. Aí depois que eu peguei aqueles contos direcionados, eu olhei de outra forma. Mas é uma coisa muito particular, tem certa, assim, restrição com contos. Mas eu pensei, ao invés de não ler o livro, pensei, eu vou ler alguns, né? Então, só para contar. Uma ótima estratégia, sim. Né? E até eu, de repente, vou me acostumar. Eu, assim, assim, o Alegre Dourado, eu gostei bastante. E, assim, o que eu digo aqui, os cachorros não eram maus, mas tinham jurado alcançar a lebre com a única intenção de matá-la. Aí, outra hora, latiram os
ela tira uns cães com voz de cachorro. Gente, tá escrito aqui, eu até não, é muito. Aqui, tem muitas frases incríveis, né? Ela duvidou se era um cachorro ou uma lebre, em algum momento. Olha, para onde vamos? Gritou a lebre. Até o fim da sua vida. Berravam os cães com vozes de cães. Legal. É uma boa. Tem muito humor, né? Tem muito humor nos contos. No nível, assim, eu falo que é da microescrita, né? Não do sentido geral do conto, mas da realização ali dos detalhes, como ela vai descrevendo, tem muito humor. Gente, a gente não tem muita hábito de ler contos, né? Não estou falando assim em geral, estou falando da gente aqui nessa sala, não, mas a gente não tem hábito de ler contos, porque na literatura o conto é meio relegado mesmo. Então, eu acho que tem uma coisa mesmo também desses escritores, foi a época do conto, né? Também e o microconto nem era tão forte na Argentina nessa época, e ela teve essa coragem mesmo. Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui, que é isso, ela não está ligando se tem essa técnica, tem aquela técnica. Ela tem e essa diversidade que a gente sente lendo o livro tem um pouco a ver com isso, entendeu? Ela tem umas experimentações e ela não está preocupada com a coesão da obra, sendo que esse é o terceiro livro de contos dela. Ela já tinha experimentado outros 2 livros de contos, que aí sim eu acho que ela foi mais amarrada. Então, não é o primeiro livro de contos dela, é o livro que ela atingiu o maior sucesso justamente porque ela talvez deixou essas coisas de lado, né? E ela tinha experimentado muito com poesia, que ela foi muito mal. A poesia dela nunca foi reconhecida e, enfim, é muito engraçado, porque é 2 lados da personalidade, né? Agora, é engraçado, eu concordo com a Daniela, eu acho que, às vezes, o livro de contos também a gente não pega por isso, que a gente não é leitor de contos. Mas uma coisa que eu uso como técnica, quando eu não estou conseguindo, é ler um por vez. Eu não sei quem eu ouvi falando isso, acho que foi a própria Samantha Shelby, que quando ela falou assim, o conto, você tem que ler de uma sentada. Você tem que tentar experimentar, sabe? O conto tem 10 páginas. Quanto tempo eu demoro para 10 páginas? Eu vou ter esse tempo para ler esse conto? Porque diferente do romance, embora eu, quando leio romance, sou píssica. Se eu não terminar o capítulo, eu fico doente, assim, porque eu acho que eu tenho que terminar o capítulo, assim, porque eu acho que tem que ter... O conto é a mesma coisa, você tem que ter essa... Porque o conto é muito mais, Daniela, o emocional, o que você sente com aquele conto do que o racional. Diferente, né? De uma obra que... Claro que ele vai ter muito ali depois você discutir racional, interpretar e ler outras vezes, mas a primeira leitura... Né? A Samantha Shelby, principalmente o conto fantástico, insólito, esse tipo de conto que a gente está lendo, né? Ele tem muito essa questão da experiência que você tem com a própria leitura, e daquilo que aquilo te causa, e eu acho que talvez essa seja uma boa tentativa. Agora que a gente tem mais 18 contos, é isso? Mais 16, na verdade. 16, lemos 18, são 38, né? São 36. Não, são 34. 16 mais 18, 34. Então tá. Eu tô falando assim, eu na época nem me lembro como é que eu li, mas assim, quando eu tenho muita dificuldade de ler algum livro de contos, eu faço isso, entendeu? Eu tento ler um e eu releio. Eu acho que é uma coisa que a gente também tem, às vezes, porque a gente lê muita coisa, lógico, a gente quer ler muita coisa, às vezes a gente está disperso quando começa uma leitura, e eu acho que o conto, ele exige mais do leitor, realmente, né? Então, tem um pouco isso. Assim. A gente tem que aprender a não... realizar a leitura do conto só uma vez, assim, a saber que vai ter várias leituras, né? Igual na poesia, eu acho que para mim está sendo um aprendizado que a gente, agora que você costuma falar, não, poesia não é só ler e seguir em frente, é ficar ali ruminando aquilo. Aí quando você absorve isso, né, desautomatiza aquela leitura clássica do romance, flui bem melhor. Acho que o conto é a mesma coisa, você tem que entender que ela não vai te entregar na primeira leitura, muito provavelmente, que vai exigir essa segunda. E no caso da Silvina, eu acho que é até mais fácil, porque são contos curtos. Às vezes também tem aquelas coletâneas, igual o próprio Cortázar, já são os contos meio longos, dá uma desanimada de você ficar voltando tantas vezes ali em certos contos. Mas aqui acho que é até mais fácil isso. Eu acho que a gente não deve desprezar o conto, né? Porque muitas vezes você acha que porque é uma leitura curta, então você tem que ler rápido e já tem que passar para o próximo, sabe? E não é isso, né? Porque, eu sou uma leitura, eu acho, me considero uma leitura de contos porque eu amo, né? Eu talvez leia até mais contos do que romances, na verdade.
E eu acho que, assim, dá trabalho, é isso que eu te falei, por exemplo, são 34 contos. Se eu vou ler cada um, talvez ler cada um mais de uma vez, e vou escrever sobre cada um que eu li, e não um apanhado geral, eu achei isso desse livro. Olha o trabalho que isso dá. Dá um trabalhão. Às vezes eu fico uma tarde inteira escrevendo sobre um conto que eu li, porque aquilo fica, sabe, me traz várias ideias e demora. Então, hoje, eu acho que a gente está muito nessa coisa de comprar muitos livros, querer ler muita coisa, e nessas, assim, você perde a oportunidade de ficar bastante tempo numa obra que vale a pena ser lida, que vale a pena ser relida, e que vai te trazer alguma coisa, sabe, uma reflexão, uma conversa, e depois de um tempo que passa, você ainda, nossa, não fechou, sabe? Você ainda tem mais coisas a falar, a entender sobre aquilo que você leu, ou não entender, né, também, fica aberto, e eu acho muito interessante isso, mas dá trabalho, então, por isso, acho que a gente não deve desprezar o conto, né? Achar que ler uma vez está tudo certo, então... no romance a gente já acho que faz menos isso, acha que mas a pessoa pegou essa ideia e escreveu muito sobre essa ideia, é mais fácil escrever conto. Não acho que é fácil escrever conto, não, acho que é bem difícil. Eu acho que é mais difícil, não sei. Passar tudo que você quer passar naquele período curto ali, eu acho bem difícil. Eu gosto bastante de ler contos diversos, que nem a gente está fazendo assim, né? Porque a gente vê um pouco também a marca do escritor, né? Ou da técnica, e nesse ponto. Mas eu, quando digo, eu sou uma leitora totalmente de romances, eu adoro construção de personagem, escolha do espaço, tempo da narrativa. E por isso que eu acho que a gente é meio que formado assim, entendeu? Então, realmente, Denise, acaba sendo difícil, porque a gente não tem esse outro, né, expertise, olhar e tudo mais que tem a ver com conto, né? E eu não sei se é assim em todo lugar. Eu, por exemplo, eu acho que os argentinos, eles são super aficionados em conto, eles são muito mais leitores de contos do que a gente, né? E eles ainda tem muitos escritores que são muito apegados ao conto, à novela. Você vê a própria Samantha Schweblin, a própria Mariana Henriques, ela começou totalmente escrevendo contos, ela só foi para um romanção quase como uma afirmação internacional assim da sua literatura, meio que um pouco para calar a boca dos críticos, e ao mesmo tempo ela se deu super bem, né? Então, quer dizer, também isso que é uma outra coisa, um estereótipo ridículo, né? Que é escritor de contos, ele não é um bom escritor de romance. Então, eu acho que é interessante você ver que essas escritoras, né, elas estão ali usando algo, na época, por exemplo, da própria Silvina, né? Logicamente o conto era absoluto ali entre eles, né? Um que experimentava mais com novela, com romance, era o Bioy, e mesmo assim, ele se dava muito melhor nos menores, né? Nas novelas, assim, né? Então, também tem isso da época, né? Mas eu vou dizer, eu acho que também, quanto mais lê, mais a gente vai percebendo as coisas. Não é nem que tem uma só leitura, uma só explicação, mas eu acho que mais a gente vai percebendo, a gente vai tendo esse olhar, assim, essa sensação, né, sobre a leitura. Eu fiz um curso uma vez, que eu só fiz um mês, aqui na UF, no programa de literatura, que ela falava só sobre o microconto. Gente, o microconto latino-americano tem escritores que escreviam um parágrafo. E eu fui numa aula de uma professora que ela pegou um parágrafo, ela deu 3 horas de aula. Eu fiquei com o queixo caído. Sério, cara, muito interessante. Eu não tenho nenhuma condição de reproduzir, que acho que era o Rubem Dario, nem me lembro. Mas, enfim. Mas, então, tem isso também da tradição, né? Eles leram muitos esses outros escritores, né? A própria Silvina também, né? Mas eu, particularmente, eu acho que gradativamente eu estou me tornando cada vez menos um leitor de romances. Os romances cada vez menos me empolgam. O calhamaço, então, nem se fala, porque eu acho que até pelas condições de vida, de compromissos e tal, eu não consigo fazer com esses livros o tipo de interpretação e de leitura que eu consigo fazer com a peça de teatro, com o conto, com a novela, e agora eu posso dizer até com a poesia. Então, assim, como eu não vou conseguir ter essa experiência que para mim tem sido grande, o barato da coisa, eu estou me afastando gradativamente do romance. Do romance longo, então, tipo, mais de 300 páginas, eu acho que eu já estou afastado. Faz muito tempo que eu não leio. Nem lembro qual foi o último calhamaço que eu li.
mas tem essa coisa que a Denise falou da construção de personagem toda, que você tem num romance, né? Eu lembro que eu levei 7 meses para ler Guerra e Paz, e foram 7 meses assim que eu fiquei envolvidíssima naquele mundo, naquela história, naquelas pessoas, entendeu? Para mim era tudo real, eu tinha vivido tudo aquilo. Quando terminou, foi tão difícil assim eu me apegar a outra coisa, que foram 7 meses, né? Mas assim, é isso, né? Se a gente for ficar 7 meses lendo cada livro, quantos livros a gente vai ler, quanta coisa a gente quer, né? E eu sinto isso agora, que eu tô mais velha, né? E eu fico pensando nesse tempo que eu tenho, cada vez mais escolher coisas realmente que eu quero ler, que eu acho que eu vou gostar. Eu gostaria mesmo que o livro olhasse para mim e ficasse piscando, você vai me amar, você vai me amar, você vai me amar, não sei. Mas como não acontece isso, eu tento fazer escolhas que realmente sejam escolhas pensadas. Eu acho que eu vou gostar desse livro, porque senão, até pelo trabalho, porque eu quero ler, eu quero pensar a respeito, eu quero escrever a respeito, então Isso. tudo isso tem que ser um livro que, né, que uma história, né, que te envolva no final, né, mas eu entendo isso que você está falando, Lucas, eu também faz muito tempo que eu não leio, acho que um calhamaço. Eu vou no sentido oposto, né? Esse ano eu li o Guerra e Paz, eu li o Em Busca do Tempo Perdido. Li os Você leu em 7 quanto volumes. tempo o Guerra e Paz? O Guerra e Paz eu li em 4 meses. É porque eu leio muito calhamaço, eu amo. Eu amo mesmo. Os meus livros favoritos geralmente são calhamaços, mas eu leio devagar. Eu não tenho pressa nenhuma para terminar. Eu começo a ler, vou lendo, e às vezes dá aquela vontade de, não, agora eu quero parar isso aqui. Aí eu paro por um tempo, e depois eu pego de novo e sigo em frente. E no meio disso tudo, eu vou lendo lá, né? Uma peça, um conto aqui. Eu gosto muito dos contos por causa disso. Porque às vezes eu tô cansada daquele calhamaço, então eu leio uns 3, 4 contos, uma antologia toda, se estiver muito boa, e depois eu volto para aquele outro livro. Então, eu sempre faço isso. E dessa forma eu li esse ano todo. Eu li o Em Busca do Tempo Perdido, e fiquei órfã de Proust, porque assim, agora tudo eu comparo a Proust, e eu vi assim como ele influenciou a literatura ocidental do século XX e do século XXI. Muitas coisas que eu já tinha lido, eu vi a referência quando eu li o Proust, eu vi a referência ali, e agora, para mim, tudo tem que ser superior a Proust, tem que ser, e assim, está difícil encontrar. É igual a Denise estava falando, é difícil encontrar livros assim que eu ame. Eu acho que o último livro que eu gostei muito foram as peças do Chekhov e o Contraponto do Aldous Huxley. E depois do Contraponto, eu entrei numa ressaca literária que eu acho que a única coisa que eu consegui finalizar foi o Medea, os contos da Silvina, e eu tô lá, comecei a ler uns 5 livros uma vez e não consigo finalizar, que eu fiquei com o Aldous Huxley me deu ressaca literária. E olha, no Proust não deu, mas o Aldous Huxley me deu. O Proust é um calhamaço. Proust é uma tristeza. Depois que você lê Proust, nada chega perto. Nada chega perto. Exatamente, nada chega perto. O Proust é um que eu tenho vontade. É um calhamaço, mas isso eu tenho vontade. O Guerra e Paz, graças a Deus, já li, já cumpri meu compromisso. Não, eu gostei na época, mas não sei se eu enfrentaria novamente, não. E Ana Karenina? Não li. Ana Karenina não li. Esse aí vai demorar, hein? Ana Karenina, isso aí depende de ganhar na Mega Sena, para eu paro de trabalhar e aí tenho tempo. Eu sou time Ana Karenina, eu acho que... Tirando isso, sei lá, como é que é? Felicidade Conjugal, aquelas Sim, novelas mas eu dele. gosto mais do Dostoiévski do que do Tolstói. Eu sei que você odeia, Lucas, mas eu gosto muito mais do Dostoiévski. O Dostoiévski é a loucura, né? Eu gosto amo, dos textos sobre Dostoiévski, que eu acho maravilhosos. Não, eu gosto de ler ele. E assim, eu devoro. Eu li O Idiota em 2 semanas. Nossa, o Idiota foi... Eu não conseguia ler outra coisa. Eu não conseguia ler outra coisa. Só li O Idiota. E eu li ele em 2 semanas. Eu amo caso clínico esse, Angelina, porque O Idiota foi um dos livros que mais me irritou na vida. Eu lembro, e eu peguei ele para ler porque eu vi o seu vídeo falando, você falando, eu falei, vou ler isso daí.
Aí eu catei ele e eu fiquei 15 dias lendo ele direto. Eu comprei ele pro Kindle, porque eu não conseguia, eu não ia levar o calhamaço comigo, então eu comprei ele pro Kindle e eu li aqui em casa, lia no Kindle, eu só lia ele. Pois é, aí que a gente vê o tanto que a humanidade é diversa. Isso é uma prova de que os gostos da gente não são imperativos, definitivamente. Ainda bem, né? Ainda bem, é um exercício de alteridade, porque o idiota é dose, nossa senhora. Os irmãos Karamazov lá eu gostei, eu achei bem legal e tal, fluiu bem comigo. Aquela biografia do Dostoiévski, aquilo lá todo mundo tinha que ler, mesmo não gostando do Dostoiévski, porque é um show à parte, nossa, a coisa mais interessante do mundo. Acho que pode ler tudo aquilo e não ler nenhum livro do Dostoiévski que sai ganhando. Mas aquilo lá dá prazer de ler. É um calhamação, mas dá prazer de ler. Eu quero ler ela, mas agora, tipo, eu tô tendo tão pouco tempo também para ler, porque eu tô trabalhando demais, eu queria pegar ela com calma para ir lendo pelo menos alguns livros, né, que eu ainda não li dele, colocando ali no meio. Eu li anotando bastante, viu? Assim, é bem marcada a minha leitura. Tanto é que eu fiz um vídeo no canal para a primeira parte da biografia. Não fiz até hoje para a segunda, mas assim, é possível fazer, porque eu fiz tanta anotação que é só uma questão de parar e revisitar elas que eu consigo retomar o raciocínio. Mas valeu a pena demais, demais, demais. E é isso, pessoal. Pode falar, pode falar. Eu? Não. Não, alguém ia falar, eu acho. Não? Acho que não. Então, vamos finalizando, né? Eu acho que demos para fazer um bom voo aí sobre a Medea e sobre a Silvina. A Silvina a gente ainda vai falar mais dela. E eu acho que vamos acrescentar muito, porque eu sinto, pelo menos da minha parte, o boom, assim, o start começou agora, assim. Então, acho que esses próximos contos vão render muito mais. E tem agora a novela do Cervantes, né? Deixa eu pegar ela aqui. A espanhola inglesa, faz parte das novelas exemplares, caso vocês tenham as novelas exemplares. Eu não vou ler as novelas exemplares. Eu vi que você comprou mesmo. E aquela edição tá bonita, né, da Martin Claret, tá bem cuidada, eu acho que tem uma boa tradução, parece, também. Eu vi uma pessoa elogiando na Amazon, eu comprei. Eu descobri que eu tenho 2, então, porque eu já tinha esse novela. Eu entendi no encontro que você falou que não estava no novela, eu sempre fui lá e comprei, entendeu? Isso aí é o seu inconsciente de pessoa que gosta de comprar livro, que lhe levou a cometer esse ato falho. Eu faço a mesma coisa, gente. E aí, chegando na estante, tem 3 exemplares. Assim, eu falo, meu Deus, como eu fiz isso? É incrível. Mas o Medea, em minha defesa, é porque tem um monte de livros aqui que tem não sei o que lá em Medea. Tipo, não é Medea, entendeu? Eu fiquei, cadê que eu vou achar, né? Não tem condição, né? Eu tenho que fazer uma catalogação dos meus livros. Uma vez eu tentei fazer, mas deu muito trabalho, parei. Eu não faço. Eu tô fazendo. Mas eu tô na metade ainda, gente. É muita coisa. Não dá. Mas assim, igual, vamos ler então, né, as novelas. Eu particularmente, eu sei que eu não vou dar conta de ler as novelas exemplares, assim, para contextualizar, falar, né, de uma forma mais ampla. Mas caso vocês tenham a possibilidade, fica o convite aí, eu acredito que deva ser bem bacana também. Vai ficar isso para uma próxima. Mas eu acho que já vai ser legal a gente ter contato com uma novela, né, só, e poder, justamente porque é curta, e em mais profundidade nela. Eu marquei lá, eu disponibilizei um cronograma de novembro, né, começando meio tardio, mas acho que vai dar tempo, inclusive ele considera um início agora das leituras, 2 semanas para os contos da Silvina que restam, 8 contos por semana, dando 16, e na 3ª semana a novela, acho que é bem tranquilo. E o nosso encontro volta a ser no primeiro final de semana do mês, né, no caso de dezembro. Eu até cogitei o segundo final de semana, mas o segundo final de semana ele é depois do feriado do dia 8, né? Dia 8 não é feriado em todo lugar, mas é em muitos lugares. Então eu acho que não ficaria legal, não. Pode ser que eu viaje, faça alguma coisa, acredito que vocês também. Então, acho que vai funcionar bem no começo do mês mesmo. E aí eu já até aproveito, como a gente já está em meados de novembro, para já falar de dezembro.
que em dezembro a gente começa a ler os contos da Virgínia. Então, assim, eu já vou até começar a me mobilizar com essa história de Virgínia daqui a pouco, até porque eu acho que tem muita gente que ainda não é do clube, mas tem interesse nesses contos da Virgínia. Eu vou começar a falar sobre eles com uma certa antecedência. Mas eu estou bem animado, porque faz tempo que eu não leio Virgínia, e sempre que eu leio eu gosto demais. Acho que esses contos vão render bastante, eles vão nos acompanhar por 3 meses, por serem mais extensos, né? Eu quero ver até se eu consigo reler Mrs. Dalloway antes, porque é um dos livros da minha vida, mas eu gostaria de reler para confirmar isso, essa impressão. Eu acho que eu vou confirmar, mas eu gostaria de reler, de retomar a Virgínia até antes dos contos pelo Mrs. Dalloway. Então fica aí o convite também, se quiserem ler mais Virgínia, eu vou tentar ler Mrs. Dalloway aí na sequência. Eu quero ler Mrs. Dalloway e quero ler o Quarto de Jacob. E eu já estou lendo os contos da Virgínia. É maravilhoso. Tá adiantada, que coisa boa. Eu acredito que seja, né? Não, ela é demais, assim, tudo que eu leio. Cada conto dela tem milhares de coisas para você anotar. É riquíssima, riquíssima. Ainda bem, então, que a gente dividiu em 3 meses para dar uma acomodada melhor. Sim. Mas é isso, então. Vamos tirar uma fotinha? Deixa eu colocar aqui o negócio da minha captura de tela. Nova gravação de tela. Capturar parte selecionada. Tá. Vamos lá, só um momentinho. Já ia pegar espanhol e inglês aqui. Não tá na hora dela ainda não. Parece que a fonte é até igual aqui. Vai, ó. Peraí. Capturar, gravar, parte selecionada. Peraí, gente, só um momentinho. Peraí que ficou ruim aqui. Vou ter que fazer de novo. Vamos baixar o livro. Achei. Agora sim. Capturar parte selecionada. Vamos lá, agora sim. 1, 2, 3 e já. Ficou boa. Pois eu posto lá. Show. Gente, muito obrigado. Boa semana para vocês nesse calor. A gente resista bravamente, consiga ler. Com certeza. Agora estou pensando até em sair para fazer uma caminhada, sabe? Porque agora fica gostoso, né? De caminhar. Vamos ver se eu faço isso. Aí mais tarde eu posto o nosso encontro lá para quem não acompanhou. Legal. Enquanto isso, a gravação vai renderizando lá também, que ela não sai de uma vez. Obrigada, gente, pelas dicas da leitura dos contos. Eu acho que assim, vai bombar essa leitura da Silvina agora. Eu estou super empolgado. Depois que eu vi essa ideia do ego, do superego aí, eu também estou fazendo essa pós, nossa, explodiu minha mente. Vai render, vai render. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau a todos.